só comentar a cidade dela, Chapada Gaúcha. Riso, vai procurando no Google Chapada Gaúcha, só pra gente entender. Chapada Gaúcha é uma cidade lá ali no norte que teve colonização de agricultores gaúchos. Nem sei se eles ainda existem por ali. Existe. Não, tem muitas famílias gaúchas lá ainda que produzem, que são produtores de soja, de capim. Inclusive, Chapada Gaúcha, se não me engano, é o maior, mas um dos maiores produtores de capim, um dos maiores de soja. Nós temos uma cooperativa lá que teve uma produção ano passado histórica e todos os anos faz um recorde de produção. É uma cidade muito produtiva na área agrícola. Então, isso tudo em volta é fazenda ali, né? Sim. Então, novamente, aquela lógica, é um bom exemplo de sucesso, a gente pode falar de a agricultura organizada que torna o município mais rico e ajuda a cidade. Nossa, não tem como falar de Chapada Gaúcha sem falar da agricultura. É óbvio que tem muitas famílias que não necessariamente são agricultores, mas trabalham indiretamente. Trabalham nas lavouras, diversos serviços, né? E faz também a economia girar mais. A gente tem lá bancos que trabalham muito com a questão do crédito agrário. Inclusive, não vou falar não, mas tá bem perto da minha casa. Aí a prefeitura. Ah, é? Essa é a prefeitura. Aí, inclusive, é um prédio alugado, um valor bem considerável aí. A gente não tem prédio próprio ainda. E dá pra chegar na Câmara? A nossa Câmara é linda, viu? É bem no comecinho da cidade. E comentar um detalhe, então, teve a presença do agro muito forte, dessas frentes pioneiras de gaúchos. E ali fica muito perto de um local chamado Liso do Sussuarão. Sim. Que é um mini deserto que tem ali. E pra quem leu o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, foi ali que houve uma passagem das tropas do Riobaldo. Foi um momento de transformação do Riobaldo. Eu não sei, me corrijam aí, por favor, galera que tá aí no chat, se o Riobaldo, ele faz o pacto com o diabo no Liso do Sussuarão. Eu acho que não foi, eu tava achando que foi, mas acho que não foi. Mas me coloque ali. Foi um momento importante. A travessia do Liso do Sussuarão é um momento, novamente, de uma travessia, de uma mudança nele. Sugiro, eu tenho muita vontade de conhecer o Liso do Sussuarão, porque eu sou um cara que lia, eu realmente adorei o Grande Sertão Veredas. É uma obra épica, talvez seja o grande épico brasileiro, seja o Grande Sertão Veredas, e é todo passado na sua região. Sim, e vale a pena lembrar também que lá na Chapada a gente tem o Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Lá a gente tem diversos pontos atrativos, né? Sem falar, lá nós temos guias do município que levam os turistas para poder conhecer mais lá. Temos cachoeiras, as pessoas vão para poder ver os animais também, tem muita biodiversidade, é um lugar assim incrível, conservado. Inclusive lá a gente tem alguns atritos entre os produtores, justamente porque é um lugar que tem muita conservação. E quando tem um parque nacional dessa magnitude, acaba comprometendo um pouquinho do território, porque tem uma certa distância da produção que tem que espaçar do parque nacional. É uma grande questão lá pra gente, mas tem que haver esse equilíbrio entre a conservação e a produção. E a gente tem muito orgulho de falar que a gente tem também, como eu falei para você mais cedo, o Encontro dos Povos, que reúne as várias culturas. A gente tem comunidades quilombolas lá na Chapada, a gente tem várias atividades que são desenvolvidas nas comunidades rurais, que não deixa morrer a tradição. Tanto a tradição de você produzir as coisas, como a tradição da cultura, de você... As músicas, lá a gente tem muitas pessoas que... dançarinas, pessoas mais de idade, pessoas que vivem realmente e fazem com que a cultura não seja esquecida lá na nossa região. É muito legal. Enquanto os povos acontece todos os anos lá na Chapada, e no fim você vai estar lá, né? Sim, o compromisso, assim, eu já iria pra lá um dia na minha vida. Eu falei, um dia eu vou visitar aquela região. Agora a gente falou, quando a gente conheceu a Luana já fazia um trabalho na internet, já tava se tornando uma liderança política. Aí eu falei, de que cidade você é lá? Chapada Gaúcha. Por coincidência, eu não sei se você lembra. Eu já tinha pesquisado sobre essa cidade, porque... Chapada Gaúcha? Peraí. Não tem o Liso, eu falei do Liso do Sussuarão ali, que era ali. E aí eu falei, caramba, um dia eu sonhava passar por ali, né, por conta, novamente, do Grande Sertão Veredas. Então você vê como o destino é sensacional. Não apenas ela entrou pro time, como ela se tornou nossa vereadora na cidade, tá fazendo um baita de um trabalho. Eu acho que você foi dos vereadores nossos que mais aprovou projetos até agora, não foi? Eu acredito que eu sou uma das, não sei se eu sou a mais, porque não lembro quem tava aprovando muito projeto. O Ítalo é uma máquina, talvez o Ítalo não seja humano pra gente colocar aí no jogo. Não, mas a minha meta, a minha meta são no mínimo 10 projetos por ano. Mas o problema é o seguinte, porque lá, e a gente tá quase chegando perto da meta, o nosso problema lá são os vetos. Como eu tava falando eu desabafei ali pro Renato mais cedo, eu falei, olha, a nossa vereança, porque acaba que a gente se compara muito, né? Aqui no MBL todos os vereadores têm um alto nível de produtividade.
Não tem uma competição silenciosa? Tem uma E lá a gente tem assessoria nenhuma. Aí, às vezes eu fico falando com o meu núcleo lá de Minas, gente, vamos. E o pessoal, não, Luana, calma, você não tem assessoria, você não tem nada. Eu falei, não interessa. Lá o pessoal tem medo de ser expulso, igual aconteceu com o Beta, que eu brinco lá. Gente, não vamos deixar isso acontecer. E a gente fica, é uma luta pra passar nas comissões, é uma luta pra gente conseguir ir pra plenário, é uma luta pra aprovar. E quando passa tudo, que a gente fala, glória a Deus, agora foi. Aí veio o veto. E isso dá uma frustração enorme, que você fala, caraca, eu consegui colocar em plenário um projeto super importante. A gente emendou a LDO de uma forma que nunca tinha sido emendado na história. Aí chega na mão assim, toma aqui o veto. Substância nenhuma, simplesmente uma desavença política insignificante, toma aqui o veto. Detalhe, inclusive o veto... É ridículo isso, é ridículo isso, é ridículo. O veto da LDO, pra você ter noção, a gente lá colocou 13... Primeiro, que a LDO, no primeiro ano tudo bem, mas é de praxe que vem as metas e prioridades dos governos. Do primeiro ano ainda se dá uma relevada, porque ele tem um tempinho para se organizar, mas tudo bem. A lei começa assim, nesse projeto, aliás, esse projeto vai ter as prioridades e as metas. Aí chega no artigo 2, esse ano não vai ter prioridade nem metas. Falei, tá, beleza, então vamos lá, vereadores. A gente conversou com o jurídico da Câmara, fizemos uma reunião, falei, vamos lá fazer o que não foi feito? Vamos colocar as metas e as prioridades? Colocamos 13 metas e prioridades. Inclusive, eu coloquei... Foi a primeira vez lá na LDO que teve inclusão de pessoa com deficiência. Eu coloquei autismo, coloquei a meta e prioridade de você organizar essas categorias e dar incentivo. Porque é muito fácil a prefeitura ou a Câmara falar, eu sou a favor, defenda a pessoa com deficiência. Isso. Mas cadê no orçamento? Porque não, beleza, vamos lá, a gente defende e tudo mais. Mas vamos colocar na ponta do lápis, do orçamento, X% vai para o combate à violência contra a mulher. Eu quero que o orçamento coloque isso. Porque palavra, a gente sabe, né? Que até papagaio fala. A gente colocamos 13 metas, 13 prioridades. E chegou lá o veto. E o mais engraçado foi a incompetência do veto. O veto dizia assim, nós vetaremos as emendas XY. Só que depois que você manda para a prefeitura, não tem mais emenda. Sim. É a redação final. Ou seja, foi emendado, passou pelo plenário, foi para lá a lei. Então, ele tinha que vetar assim, veto artigo 180, veto artigo... Ele vetou as emendas. Então, assim, sabe que não tem... o veto não deveria nem ser conhecido. E sabe o que é o pior? É que eu sei que a base do prefeito vai manter o veto. Mesmo tendo sido eles mesmos os que assinaram as emendas. Foi isso que aconteceu no projeto Mas você acha, assim, é que eu não quero ofender naturalmente os seus colegas, mas a minha pergunta é má fé ou é desinteligência? Então, eu tenho sempre muita cautela e tem muito que ser respeito, cuidadosa, não muito, é? muito respeito. Imagina que assim, nunca falaram numa live de Chapada Gaúcha desse tamanho. Sim, então... eu tenho muito respeito ao falar dos meus colegas, mas Posso eu preciso ser sincera. Uhum. Gente, ela é uma mulher que tá fazendo política diferente em uma cidade, num lugar muito distante. Convenhamos que há certo risco. Não sei se vocês entendem o que eu tô falando. A gente tem que ser muito cuidadoso. Não peçam pra ela, às vezes, ser... Estamos falando de uma cidade do meio longe de tudo, entendeu? Com uma política muito old school. Sim. Então, assim, eu sempre tenho respeito a falar dos meus colegas, mas eu não posso também ser omissa em falar que há, primeiro, incompetência e, segundo, falta de compromisso, não só com seus eleitores, mas com toda a população. Uma vez que você mesmo faz uma emenda, o prefeito veta, e você não tem coragem de manter a sua palavra, porque o prefeito ou qualquer outra pessoa pediu pra você ir lá e manter o veto, que político você é? Sim. Então, assim, eu sempre falo nos meus discursos na Câmara, volta e meia eu posto algum corte. Gente, é ridículo você desfazer a sua própria palavra pra bater contingência pra outra pessoa. Eu tenho 24 anos, Renan, não tô lá na política pra fazer amizade. Eu não tô lá pra beneficiar ou pra... Não, amizade eu tenho fora, eu tenho relacionamento fora, eu não quero saber de fazer amizade. Não, eu tenho meu grupo político aqui que me apoia. Lá, eu quero aprovar alguns projetos. Eu falo assim, galera, eu tô aqui pra aprovar lei, pra fazer requerimento de informação, pra fiscalizar. A gente conseguiu fazer uma CPI lá a primeira vez. Tô aqui pra fazer um bom trabalho. Agora, se gosta, se não gosta, se tá amigo, se não tá, problemas. Então, assim, quando isso acontece, que os vereadores que fizeram a lei, que fizeram o projeto, vão lá e mantêm o veto, sem justificar, igual agora mesmo a gente propôs uma lei. Sim, isso A gente propôs uma lei agora que era obrigar, assim, naquele sentido de obrigar a adesivar o veículo público, a gente falou, vamos colocar uma plaquinha na frente do imóvel público. Por quê? Porque lá na Chapada tem muito, assim como a prefeitura não é da Câmara, ou não é da prefeitura, é alugado, tem muitas outras coisas. Tem creche alugada. E muitas vezes é por conveniência da administração. Ah, vamos alugar aqui porque é meu amigo, é meu conhecido. E às vezes o aluguel é mais caro, entendeu? E a população cobra.
E a população cobra. Por que tá alugando esse imóvel aqui, lá na PQP, ao invés de um aqui no centro, que o aluguel é mais barato? Sim. Então, a Rayane, que foi a principal autora dessa lei, chegou pra mim e para o outro vereador Mauro, vamos embora criar uma lei que obrigue a administração a colocar na frente do imóvel o valor do aluguel, o tempo do contrato e também algumas outras informações básicas. A gente foi na comissão, passamos na comissão, todos os vereadores falaram, beleza, inclusive a gente fez uma reunião com o executivo, nessa tentativa de dialogar, para não ser assim, olha, estamos te obrigando, não, a gente chamou eles para virem conversar, eles falaram, gostei. Eles falaram que gostaram da lei, mandaram a gente fazer uma emenda só que para tirar a obrigação de portal da transparência, porque já tinha uma outra informação lá. Fizemos a emenda que o executivo pediu, os vereadores gostaram, aplaudiram o projeto na comissão. Eu saí de lá feliz, falei, mais um projeto para dentro. Porque eu quero isso, eu quero muito projeto, eu quero... Aí chegou na hora do plenário, todo mundo da base do prefeito votou não. E você imagina eu saindo de uma sessão dessa? Não, como é que eu venho pra rede social falar, vamos lá lutar pelo Brasil? É muito desafiador. É muito desafiador. Mas a gente continua, porque não dá pra gente se curvar, mas que dá um desânimo e que dá vontade de chegar falando nome e falar que não presta, que não vale nada, não é pouco, não. Sabe uma coisa, eu entendo, assim, gente, a gente só não bateu mais nesses casos, a gente até conversou com a Luana, mas a Luana tem riscos, corre risco ali, entendeu? Então, ela tem que se preparar. Dito isso, qualquer coisa que precisar, se um dia a porrada precisar cantar, fica o recado pra todo mundo. Não, e eu sei disso, Renan. Ah, tá. E eu sei tanto disso, eu vou só falar um último caso aqui, que às vezes, muita gente me pergunta, MBL, a mídia, não sei o quê, o pessoal fala muito palavrão, não sei o que lá. E assim, eu falo, gente, ó, primeira coisa, vocês não sabem o que é o MBL. O MBL não é isso que aparece nas mídias. Na eleição de ano passado, eu liguei pro Renan e falei, Renan, tem uma pessoa me perseguindo. E eu não sei o que fazer, eu tô sozinha aqui, não tenho ninguém. A gente não era nem amigo. Sim. Mas eu falei, vou recorrer a ele, porque ele é o líder do movimento, não é possível. Renan foi atencioso, falou com a pessoa, não sei se foi ligar, se foi mandar mensagem, eu sei que nunca mais essa pessoa sequer falou comigo presencial, porque era uma pessoa que eu conhecia presencial, ou por mensagem, e assim, eu me senti amparada, e realmente eu tenho essa liberdade, apesar de estar longe, ter alguns receios, eu sei que se eu precisar contar, isso nunca vai aparecer na mídia. Sim. Nunca vai mostrar o quanto que o MBL apoia essas pequenas tentativas de mudança mesmo, e eu sou muito grata. Não, demais. Só lembrando, era um stalker maluco, lembra? Stalker maluco tava atrás dela. Pra lembrar que é muito mais difícil. Inclusive, eu tô vivendo outra coisa agora, só que eu não vou nem comentar pra não dar atenção. Mas eu sei que mas se precisar, estamos vai aí. Se encerrar rapidamente. Estamos aí. E o recado, mulher... Eu sempre falei, eu sou longe de ser qualquer coisa próxima de um feminista, tá? Dito isso, mulher na política sofre 2 vezes mais. Não, 3 vezes mais. Os ataques que vêm são sempre os mais escrotos possíveis. E os malucos que vêm sempre misturam com outras maluquices que não são legais, né? Em geral, o maluco que tá atrás de mim, ou quer me matar, ou quer me bater, ou quer ficar pesquisando a minha vida. Com mulher envolve outras coisas asquerosas, então é sempre mais difícil com mulher mesmo. Então... E a nossa diferença é que ao invés da gente se vitimizar e falar, meu Deus, agora já era, a gente vai com tudo. Quando vem uma dessas coisinhas, eu falo assim, beleza, é isso. Fui lá, aprovei uma lei que proíbe a administração de contratar pessoas condenadas por violência contra a mulher. A gente cresce 2 vezes mais, porque o nosso lugar não é de ficar assim, não, somos frágeis, coitadas, não. Bora mostrar mais a nossa força, vamos se apoiar em outras pessoas e vamos mostrar pra esses perseguidores com quem que eles estão mexendo. Que não é essa fragilidade que eles querem impor, não. Sim, exatamente. Luana... Vou ter que ir lá. Obrigado. Demais, tá? E ó, comida mineira veio de São Paulo. Não veio. E eu tô esperando feijão. Tchau, gente. Sigam @LuanaSilvaMGS no Instagram, @LuanaSilvaMGS. O link está fixado no nosso chat. Olá, molecada. Gente, que live divertida hoje, tá? A live tá bem diferente. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou da análise. Vídeos todos os dias com os temas mais diversos da política brasileira.